Ramon Dias pode ser demitido do cargo do Corinthians? Fiel, existe uma... Flamengo, ele deu a classificação pro Corinthians. Quando o Bruno Henrique comete a falta para expulsão em cima do Mateuzinho, ele falou, Corinthians, toma, tá aqui, classifica, é sua, classifica, pode ir pra final. Ramon Dias, cara, Ramon Dias cometeu uns erros, na minha opinião, fatais, com todo respeito ao treinador. Ele não pode jogar com o Yuri Alberto centralizado. Todos esses jogos para trás já demonstrou que o Yuri Alberto... Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui por mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Obviamente vamos falar muito sobre a partida aqui entre Corinthians e Flamengo. Vamos falar também sobre a possibilidade de demissão do treinador Ramon Dias, certo? Então chega de enrolação, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer a cada dia mais. Combinado? Então, vamos falar de Timão. Fiel, primeiramente, tá? Parabéns ao Flamengo, tá? O Flamengo veio jogar dentro da casa do Corinthians precisando reverter um gol. Teve um jogador expulso. Felipe Luiz, na minha opinião, ele recompõe totalmente o seu sistema defensivo, substituindo o Gabigol e reforçando sua zaga. O Flamengo, ele teve aí uma defesa ímpar, os laterais também ajudando muito nessa recomposição defensiva e mereceu sair com a classificação mesmo com um a menos, porque o Corinthians, ele não mereceu ganhar o jogo, o Corinthians não quis ganhar o jogo, esse é meu ponto de vista. Então jogamos contra uma grande equipe, temos que ressaltar, mas com o desenrolar da partida, com o histórico da partida, na minha opinião, desceu engasgado essa desclassificação. Por quê? Por inúmeros fatores que vamos mencionar aqui agora, tá? Primeiramente, Fiel, você perder pro Flamengo, Flamengo com 11 jogadores em campo, Flamengo vai lá faz 2-0, ou faz 2-1, ou fica 1-1 a partida. O Flamengo, no papel, tem um elenco melhor do que o Corinthians, mas 1000 vezes no papel. Só que a partida não se desenrolou assim. O Flamengo deu a classificação pro Corinthians, falou, Corinthians, toma, é sua, vai lá, se classifica. Quando o Bruno Henrique comete aquela expulsão em cima do Mateuzinho. E tudo estava se desenhando para sim, porque o Corinthians, a partir dali, ele começou a tomar conta do jogo. Se você pegar a posse de bola da partida, cara, é gigante a favor do Corinthians. Só que o Corinthians, ele foi pouco agressivo. O Corinthians estava com um a mais e parecia que o jogo, em certos momentos, tirando a posse de bola, estava com 11 contra 11, porque o Corinthians, a única coisa que ele fazia, isso o jogo inteiro, tá? Porque o Corinthians jogou um tempo e meio com um a mais, era chuveirinho dentro da área. Bola no Mateuzinho, chuveirinho. Bola no Matheus Bidu, chuveirinho. Quando os jogadores ali, o Garro, não cruzava ali no bico da área. Cara, o Corinthians não colocou a bola no chão para você fazer uma tabela, para você explorar o time do Flamengo. O Corinthians ficou só no chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. E, cara, sinceramente, você não vai conseguir passar a zaga do Flamengo só bolinha aérea. A zaga do Flamengo, os zagueiros, além de ser bastante fortes, monstros, os caras também são muito altos. E a gente não tem um poder tão ofensivo na bola aérea. O Yuri Alberto não é um exímio cabeceador. O Romero piorou. Então, o Corinthians passou a adotar um estilo de jogo de apenas chuveirinho contra um Flamengo que não é frágil na bola aérea. Então, o Corinthians, ele não aproveitou este momento em que ficou um tempo e meio com um a mais. Aconteceu a mesma coisa com o Corinthians e Atlético Mineiro, tá? O jogador do Atlético Mineiro foi expulso aí no primeiro tempo, aos 20 minutos. O Corinthians jogou praticamente um tempo e meio também e não conseguiu aproveitar. Aliás, quase perdeu para o Atlético Mineiro. Isso eu falo para vocês em rodada do Brasileirão, tá, Fiel? Então, o que eu trago para vocês aqui é o Ramon Dias, ele errou, tá, Fiel? Eu não vou aqui sempre ficar criticando, a culpa foi do Ramon, o Corinthians se desclassificou por causa do Ramon. Cara, o Ramon é totalmente culpado. Não, Fiel. Corinthians até melhorou com o Ramon Dias, inclusive já vamos falar se ele corre o risco de demissão ou não, tá? Corinthians melhorou e muito na mão do Ramon Dias. Só que eu nem achei ruim a escalação quando ele entrou com o Charles, não entrou com o André Carrilho. Eu nem achei, porque o Corinthians começa jogando de igual para igual com o Flamengo, quando estava 11 contra 11. E o Charles entrou muito bem na partida diante do Atlético Paranaense. Só que eu não consigo entender o Ramon Dias na hora que ele centraliza o Yuri Alberto de centroavante.
Isso não existe, absolutamente, porque o Yuri Alberto ele renasceu para o futebol a partir do momento que você colocou ele nas extremidades do campo. E quando você centraliza o Yuri Alberto, cara, com o Fabrício Bruno, com o Léo Ortiz, cara, você matou o Corinthians. Com o Pereira lá, o zagueiro do Flamengo, tá, fiel? Desculpa, comentem aí, por favor, tá? Então, cara, você matou o Yuri Alberto. Você matou o Yuri Alberto no meio. Aí você coloca um Thales Magno voltando de lesão, que não jogou absolutamente nada. Você coloca um Romero na outra ponta, que eu já disse pra vocês que o Romero, fora da área, é um jogadorzinho, não vira nada. Inclusive, o Romero não fez nada ontem, porque ele está jogando fora da área. E você centraliza o Yuri Alberto, que de centroavante não joga nada. Então o Corinthians ficou com um ataque inoperante. Porque quando o Yuri Alberto caiu para a extremidade da ponta, ele quase fez um golaço, que a bola pingou e ele bateu de esquerda e o Rossi fez uma defesaça. Então, uma das poucas oportunidades que o Yuri Alberto teve na ponta, ele quase fez o gol. Aí você centraliza o cara, você mata o ataque do Corinthians, porque o Thales Magno não tá bem. O Thales Magno tá voltando de lesão. O Romero na ponta direita, gente, é judiação, ele não consegue jogar bola, cara. Aí ele flutuava, ia para a esquerda, vinha para a direita, não consegue jogar bola. O Romero é um cara oportunista, é um cara que tem presença de área, é um cara que sabe onde a bola vai morrer e ele tá ali para fazer o gol. Esse é o Romero. Aquele Romero de antigamente lá de primeira vez de Corinthians, aquele cara raçudo que marca a saída de bola, que dá carrinho, não existe mais. O cara tá cansado também. Existe a raça, mas não existe esse Romero mais fora da área. O Romero é jogador para dentro da área do Corinthians, dentro da área, dentro da pequena área. Ali ele vai fazer os seus gols, porque ele tem uma percepção muito boa de presença de área. Mas fora da área ele é um jogador. Então você perde totalmente a composição do Corinthians. Você perde um atacante, o Yuri Alberto, que estava arrebentando nas pontas. Você perde o Yuri Alberto, que é jogador de dentro da área. E você já perdeu o Thales Magno desde o momento que escalou, porque o Thales Magno não estava bem. O Thales Magno está fora de ritmo de jogo, visivelmente muito cansado. Tá voltando de lesão agora, tanto é que o Alex Santana nem foi para campo por causa de ritmo de jogo. Então, o Ramon Dias, na minha opinião, ele não errou como errou a primeira escalação com o Flamengo. Ele não errou, na minha opinião, igual ele errou contra o São Paulo, mas ele errou nas posições dos atletas e isso prejudicou muito o Corinthians sim. Fiel, é importante aqui mencionar, tá? Obviamente que eu vou mencionar aqui, vou falar também muito mais sobre essa partida ainda. Ah, corintianeiro, você sempre fica chorando que a CBF ajudou o Flamengo, que a CBF prejudicou o Corinthians. Fiel, a gente tem que mencionar. É importante a gente comunicar esse tipo de informação. Por quê? O Corinthians contra o Atlético Paranaense, que a gente venceu o jogo por 5-2, o Corinthians viveu realmente uma guerra. Visivelmente os jogadores do Corinthians estavam cansados ainda. Porque o Corinthians jogou na quinta-feira e jogou uma semifinal no domingo. Então os jogadores estavam cansados. O Garro, cara, além dele ter corrido muita partida, ele errou muito também, mas o Garro, cara, você olhava para ele e você via que ele estava morto. Porque o Corinthians jogou tudo de si na partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo jogou contra os reservas contra o Fluminense, prejudica o Corinthians no Brasileiro, e o Corinthians, cara, pega o Flamengo com o time titular totalmente descansado. Sendo que essa situação poderia ser inversa. O Flamengo iria jogar com o Corinthians totalmente desfalcado. É totalmente diferente quando você fere a sua própria regra. Então fala, corintianeiro, você sempre fica chorando da CBF, porque a CBF ajudou o Corinthians. Fiel, o que eu falei no início do vídeo aqui? Parabéns ao Flamengo, mas prejudicou sim, porque o Corinthians está brigando para não cair no Brasileiro, joga com todas as suas forças, com toda a sua garra, na quinta-feira e vai disputar uma semifinal com o Flamengo no domingo, cara. Com o Flamengo, que não é qualquer time, com o Flamengo. Então, visivelmente, os jogadores estavam cansados também, que prejudica o Corinthians, não só isso, porque aí você alivia o Flamengo teria que jogar com o Corinthians desfalcado. Não, você antecipa a Copa do Brasil, certo? Então você vai jogar contra um Flamengo, contra um Fluminense, o Flamengo poupa todo mundo, prejudica o Corinthians no Brasileiro, porque eles perderam pro Fluminense porque pouparam os jogadores, e a gente vai disputar uma semifinal com o Flamengo totalmente descansado, e o Corinthians aí, cara, completamente sobrecarregado da partida de quinta-feira. Não estou dizendo que este é o principal motivo, mas com certeza colabora para a nossa desclassificação. Fiel, referente à partida, tá? A gente tem que mencionar, a gente já falou bastante aqui sobre posições de jogadores escalados errados,
Ele errou muito o Ramon Dias, na minha opinião, errou nas posições. O Corinthians é um time que não foi ofensivo quando precisava ser. Ali você chega um momento que você tem que ir para tudo ou nada. Aquele Pedro Henrique, com todo respeito ao atleta, não pode ser jogador do Corinthians, é um jogador totalmente inoperante, que infelizmente não é aquele mais Pedro Henrique da época do Internacional, então também é um atacante fácil. Obviamente que o Memphis Depay também fez muita falta para essa partida, porque ele não está inscrito na Copa do Brasil, e detalhe importante, ele não foi inscrito por questões de horas. Então a CBF não inscreveu o jogador por questões de horas, por via documentação de transição da Espanha, do Atlético de Madrid para o Brasil. O Corinthians apresentou para a CBF, olha, não foi minha culpa, os documentos estão aqui, é questão de horas, escreve o jogador. A CBF diz para o Corinthians assim, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. Mas logo um dia depois, ela vai e altera data, infringindo a sua própria regra. Aí as pessoas falam que isso não é para ajudar o Flamengo. Então se o Memphis Depay tivesse ontem, teria feito diferença também. Se o Flamengo tivesse com os jogadores reservas, com certeza o Corinthians teria maiores chances de se classificar também. Então há uma interferência sim da entidade maior do futebol brasileiro, que se chama CBF, tá, fiel? Não é choro, é fatos. A gente tem que trazer fatos quando eles acontecem, tá? Então, o resumo da partida, na minha opinião, foi esse. Outra situação que eu não gostei é o Kaká no banco de reservas do Corinthians, que tem feito alguns gols também de cabeça, não é o motivo da desclassificação, mas na minha opinião o Kaká ele é bem melhor hoje do que o Gustavo Henrique, tá? Tanto é que o Arrascaeta tem uma bola que o Arrascaeta ganha o Gustavo Henrique super lento e que se ele não faz a falta, o Arrascaeta iria entrar dentro do gol. Então são situações que eu não consigo entender o Ramon Dias. São situações que ele põe o Félix Torres depois e deixa o Kaká no banco. O Kaká que tá comendo a bola. Ah, Coritianeiro, ele tá poupando o Kaká? Duvido muito, cara. Duvido muito. Então são situações adversas que às vezes a gente não entende o Ramon Dias, porque vai mexer uma coisa que tá dando certa para tentar outra. Cara, porque quando eu vi o Yuri Alberto centralizado e aquelas bolas mascadas, porque a bola não tava chegando com qualidade para ele, e mesmo quando chegava, ele não é centroavante, ele não joga de costa pro gol, ele joga de frente na velocidade pelas extremidades. E o Yuri Alberto mostrou todos os jogos para trás isso. Aí você centraliza o Yuri Alberto e você matou o nosso melhor atacante. Então não dá para entender realmente essas loucuras que o Ramon Dias do nada elabora. Cara, o Yuri Alberto tá dando certo na ponta. Ah não, hoje na semifinal eu vou fazer diferente, eu vou pôr ele de centroavante. Sabe, não existe esse tipo de pensamento. Eu não consigo entender esse pensamento do Ramon Dias. Certo, fiel? Mas comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre esta partida, hein? Ontem, tá? Já pra gente passar sobre a questão do Ramon Dias, ontem eu não gravei o vídeo, tá, fiel? Ontem eu não gravei vídeo, respondi poucos comentários porque o meu irmão casou no dia de ontem, tá? Então ontem eu fiquei bastante ocupado, então realmente não deu pra mim gravar, mas já voltamos hoje com a nossa programação normal. Vocês podem esperar aí que vamos fazer 3 vídeos hoje aqui pra vocês, tá? Sendo aí, esse aqui vai sair mais ou menos ao meio-dia e pouco, aí depois tem outro 6 horas da tarde, depois tem outro 9h30, 10 horas, combinado? Então já vamos falar agora de Ramon Dias, tá, fiel? Porque saiu especulação que depois da desclassificação do Corinthians, o Ramon Dias estaria ameaçado no seu cargo. Ameaçado não quer dizer que vai cair, tá, fiel? Ameaçado seria, se complicar no Brasileirão, se for desclassificado contra o Racing, aí sim a gente vai estar, aí sim o Ramon Dias pode cair do cargo. Eu repito a mesma informação que trouxe há vídeos atrás. Eu não sei de onde veio essa informação ou de onde vocês me perguntam, tá, fiel? Mas saiu especulação sim, porque eu cheguei a ver na mídia também. Mas o Ramon Dias, ele não cai. Não existe pressão, não existe pressão. Há quem diz que existe pressão dos diretores para a queda do Ramon Dias. Tem alguns diretores, fiel, vou mencionar certo para vocês. Tem 3 pessoas no Corinthians que querem a queda do Ramon Dias pelo fato do Tite estar livre no mercado. Só por isso, que se o Tite não tivesse livre no mercado, eles não estariam pressionando. Eles estão pressionando na ideia de aproveitar a oportunidade do Tite estar livre no mercado. Essa é a ideia dessas 3 pessoas que querem a demissão do Ramon Dias. Eles acham que nem que o Ramon Dias mereça ser demitido, mas eles acreditam que há uma oportunidade que o Corinthians não pode perder. Você está entendendo? Essa é a informação que eu tenho de dentro do Corinthians. Mas não existe, tirando essas 3 pessoas, não existe possibilidade nenhuma e nem pressão para que o
o treinador do Corinthians, Ramon Dias, caia do cargo. Não existe essa pressão, tá? Não estão pressionando o presidente para cair, exceto essas 3 pessoas que querem aproveitar o Tite, tá, fiel? Eu sigo para vocês aqui com a informação que o Ramon Dias permanece no cargo do Corinthians até 2025, tá? Não está garantido para o ano que vem, mas para este ano, Ramon Dias está garantido sim. Isso eu prometo para vocês, tá? Pode perder para o Cuiabá, pode empatar com o Racing aqui ou perder, ele segue como treinador do Corinthians até o final de 2025, até o final de 2024. O Corinthians não vai trocar de treinador, para recomeçar um trabalho faltando 9 ou 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians entende que tem que terminar com o Ramon Dias e o trabalho do Ramon Dias, considerado internamente, é um trabalho bom, tá, fiel? É considerado um trabalho bom e se você pegar os números comparados aí ao de Vanderlei Luxemburgo, ao de Antônio Oliveira, ao de Mano Menezes, do Ramon Dias é muito superior, então ele permanece no cargo do Corinthians. Essa história de demissão é para boi dormir. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E de tarde hoje tem mais vídeo, eu espero todos vocês aqui. O meu muito obrigado por tudo, comentem e vai Corinthians!